Importância das ofertas. Olá, hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Estamos aqui para gravar nosso estudo referente a 2 Coríntios, capítulo 8. Você sabe bem, temos um desafio em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, de lermos a Bíblia juntos. E nós estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia do Novo Testamento. Já estamos em 2 Coríntios e todos os dias nós gravamos um pequeno estudo e colocamos um pequeno estudo sobre um trecho do capítulo que lemos para que tenhamos mais informação do texto bíblico. Eu tenho porque preciso estudar, você tem porque ouve o áudio. Isso muito nos edifica. Lembre-se, esses áudios estão disponíveis na página do YouTube da Lagoinha Castelo e também estão disponíveis no canal da igreja no Spotify. Você pode entrar no YouTube, curtir e enviar esse áudio para as pessoas para edificá-las. Também tenho falado aqui de maneira recorrente, leia a Bíblia 365, isso vai te ajudar a edificar a sua vida cristã, porque você vai dividir a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um do Novo, um de Salmos e de Provérbios, e se você fizer toda a rotina que está posta nela, você vai ao final de um ano ter lido a Bíblia toda. E lembre-se, nós temos estudos bíblicos na igreja às segundas, às quartas, às quintas-feiras e aos domingos. Procure os canais digitais da igreja e você vai encontrar as informações sobre cada um dos estudos. A importância das ofertas. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 8, entre os versículos 1 e 8. Vamos ler. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação dos outros. Nesse trecho, Paulo trata do assunto da coleta que estava sendo levantada entre as igrejas gentílicas para assistência a igrejas judaicas pobres. Esses cristãos judeus tinham sido assolados por vários surtos de fome durante o reinado do imperador Cláudio, que aconteceu entre 41 e 54 depois de Cristo. E Paulo vai mostrar que a igreja de Antioquia tinha atendido o pedido com rapidez, tendo socorro sendo enviado pelas mãos dele mesmo e de Barnabé. Você pode encontrar isso lá em Atos 11, de 27 a 30. Quando Paulo escreve as cartas aos Coríntios, ele já havia começado uma campanha de coleta de recursos nas igrejas da Galácia. E os coríntios pediram permissão para que participassem deste ministério. Isso está lá em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, nos versículos 1 a 4. Quanto à coleta ao povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente, também eles me acompanharão. Portanto, os coríntios já tinham dado uma demonstração de querer participar desse esforço de coleta, e Paulo aqui vai instá-los a fazer novamente. Aqui novamente participem desse esforço de coleta para ajudar a cristãos de igrejas judaicas judias que estão com problemas. E Paulo enxerga dois pontos importantes aqui, porque para ele a oferta é um ato de compaixão importantíssimo, e isso representaria um símbolo de unidade entre gentios e judeus. Então ele vai mostrar nos primeiros versículos, de 1 a 6, a incrível referência da generosidade dos macedônios. Ele vai começar o capítulo 8, nos versículos 1 a 6,
mostrando que os macedônios deram além do que eles tinham. Você pode verificar que no versículo 2, Paulo diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois deu testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. E Paulo vai usar novamente aqui com os coríntios. Paulo diversas vezes nas cartas, em 1 Coríntios ele faz isso, em 2 Coríntios ele vai usar um certo tom irônico aqui, porque os coríntios sempre se achavam muito sábios, muito justos, e Paulo vai trazer nesse texto aqui uma referência a isso. Ele vai dizer no versículo 7 assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Já que vocês se destacam em tudo, coríntios, destaquem-se nesse privilégio de contribuir e contribuam. Façam o que for possível para ajudar os irmãos que estão necessitados. É interessante nós falarmos desse texto aqui porque este é um tempo delicado para que nós possamos falar de dízimos e ofertas na igreja contemporânea. E por que é um tempo delicado? Porque nós sabemos bem que ao longo da história da igreja contemporânea, diversas pessoas usaram de maneira leviana dízimos e ofertas como mecanismos de manipulação dos indivíduos, como mecanismos de entorpecimento da mente dos indivíduos, de ensinos completamente contrários à palavra. Durante a minha trajetória cristã, e eu tenho certeza que a sua também, você já viu diversas referências ao dízimo de maneira equivocada, como se fosse uma troca com Deus. Se você entrega alguma coisa com Deus, para Deus, ele vai te abençoar, como se fosse um instrumento de barganha para Deus. E não raro, nós vemos que dízimos e ofertas enriqueceram diversas pessoas no meio cristão. Ora, Paulo já havia tratado disso em 2 Coríntios, capítulo 6, quando nós tratamos do capítulo 6 especificamente, Paulo já havia tratado a respeito daquilo que atestava o seu ministério, e é interessante que ele fala no versículo 9 do capítulo 6, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. E aí no versículo 10 ele diz: pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo já havia já havia mencionado aqui uma referência importante sobre como é uma vida cristã que se testifica pelo seu comportamento. Infelizmente, ao longo da história da igreja contemporânea, o dízimo acabou sendo utilizado como um instrumento equivocado, mas isso não invalida o princípio. E 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 até o versículo 8 que nós lemos aqui, melhor, versículo 9, ele é um ateste, versículo 8 mesmo, ele é um ateste sobre a importância da contribuição. Ele é algo relevante para que a igreja entenda que há um princípio bíblico de contribuição. Então, o que as pessoas fazem errado com o princípio não elimina o princípio. A ideia exposta na Bíblia de que os cristãos deveriam contribuir sempre. Mais do que isso, cristãos não deveriam se preocupar muito em ter muito sobrando. Cristãos deveriam sempre se preocupar com seus irmãos que padecem necessidades e deveriam contribuir. Um cristão com a mente mudada em Cristo, ele entende que a vida financeira não é a coisa mais importante da sua história. É interessante quando nós pensamos nisso e como esse assunto é delicado, e eu não estou dizendo delicado do ponto de vista do que as pessoas fizeram errado, mas como as pessoas têm às vezes dificuldade de contribuir efetivamente com a vida das outras pessoas, como que às vezes o dinheiro nos domina, e o próprio Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é um dos atestadores de como nós encaramos o Evangelho, ou às vezes como conhecemos o Evangelho e como entendemos o Evangelho e se entendemos em profundidade. Uma igreja cristã genuína, uma marca de uma igreja cristã genuína, uma marca de uma igreja cristã saudável, é uma marca de uma igreja cristã que contribui.
É uma marca de uma igreja cristã que tem compaixão e que usa os seus bens para que ela possa abençoar a outros. Essa é uma marca, sem dúvida, importante numa igreja cristã genuína. Que Deus nos abençoe e nos ajude a lidar com essa realidade da forma como a Bíblia nos ensina a lidar. A importância de contribuir, a importância das ofertas. Guarde isso na sua mente, estude sobre isso, para que você possa se aproximar mais do desejo de Deus em relação à gestão do seu dinheiro, em relação à gestão dos seus recursos. Deus nos abençoe.